A convidada de hoje nasceu no dia 25 de novembro de 1959 em Araruna, cidade vizinha a Campo Mourão. Ela é casada, mãe de 4 filhos, se formou em geografia, já foi empresária no ramo do comércio de flores e alimentos e já atuou como presidente, vice-presidente, diretora e membro de conselhos importantíssimos do nosso município e do nosso estado, como o Conselho da Mulher Executiva de Campo Mourão, Associação Comercial de Campo Mourão, a Secretaria de Ação Social e de Cultura aqui de Campo Mourão e o Conselho Estadual de Cultura. Primeiro, Sônia, eu quero te agradecer por você ter aceito esse convite. Eu fiquei realmente muito feliz porque eu tinha um pouco de medo, né? Eu falei, ai meu Deus, eu vou chamar, talvez a Sônia nem sabe o que é isso de podcast, não sabia se você acompanhava essas coisas assim. Mas eu fiquei muito feliz, a minha mãe fez um intermédio ali, né, pra você aceitar o convite, então eu quero começar te agradecendo. Ora, eu que agradeço, fico muito feliz, né? Eu acho que você comentou comigo esse sonho de projeto há uns quase 2 anos atrás, né? Você vinha sonhando isso, né? E você, como uma garota batalhadora que é, uma menina batalhadora que é, tá aí colocando em prática, e eu fico feliz. Eu tô longe dos microfones já há 5 anos, mas eu tô bem feliz, assim, muito bom estar aqui com você e poder aí estar partilhando um pouco da minha vida, um pouco das coisas que eu já fiz, para as pessoas conhecerem a gente um pouco melhor, né? E se inspirarem também, né, Sônia, com a Olha, trajetória. Eu espero, se eu pudesse ser inspiração para alguém. Com certeza. E Sônia, eu já vou começar assim te perguntando bem do início mesmo da sua vida. Você nasceu em Campo Mourão, mas eu acho que você... Em Araruna. Você nasceu em Araruna. Isso, mas que é muito próximo muito de Campo perto. Mourão, né? Bem isso. Cidade dormitório, bem praticamente, isso, durante muito tempo. E eu ia perguntar, quando você veio pra cá, se ainda foi muito pequenininha, se você ficou em Araruna, né, muito tempo, ou se só nasceu lá, como que foi isso? Olha, eu vim para Campo Mourão, Ana, eu estava com 17 anos, um pouco antes de eu completar os 18 anos. Tá? Então, ainda vim solteira. Mas eu sou de uma família de vários irmãos, nós somos em 7 irmãos. Nossa. E minha mãe era uma batalhadora também, costureira, né? Criou esses filhos costurando numa máquina de costura. Então chegou naquela fase que todo mundo precisava trabalhar e eu já tinha um irmão que trabalhava aqui em Campo Mourão, até na antiga loja Renascença de Campo Mourão, era uma loja de tecido, né, de roupas prontas da família dos Pequitos, né, dos irmãos Pequitos. Sim, Eu tinha um irmão mais velho que trabalhava aí, e aí então depois a minha mãe resolveu virmos todos para cá, né, para que a gente tivesse mais oportunidade de trabalho, de estudar, né, todo mundo sonhava em estudar, fazer uma faculdade, e morando em Araruna, com uma situação de pobreza, porque não é humilde, não é pobreza mesmo, né, às vezes as pessoas falam assim, ai, que nós éramos muito humildes, não, nós éramos pobres, né, mas todo mundo estudava, a minha mãe, ela sempre nos incentivou muito a estudar, que legal. E todo mundo estudando, ninguém foi trabalhar antes de se formar, pelo menos, sabe, ter um primeiro grau completo, né? Eu vim para Campo Mourão, comecei a trabalhar aos 18 anos. Bem novinha, né? Mas estudou. E você estudando. é a filha mais velha? Como que é? Eu sou a terceira dos 7 irmãos, sou a que terceira. legal. Ai, que legal. Mas aí vocês vieram pra Campo Mourão mais porque seu irmão já estava aqui. Mas já tinha, assim, algum lugar pra morar ou vieram meio que na cara e na coragem? Não, nós viemos na cara e na coragem mesmo. Na cara e na coragem, né? Foi em 1979. Não, 1977. 79 eu casei. Eu ia chegar nessa parte. Olha só, eu já tô adiantando, né? Então, mas foi em 1977. Nós viemos para Campo Mourão, perto de eu completar aí meus 18 anos. Né? E então eu completei o 2º grau, os últimos 6 meses do ensino médio aqui em Campo Mourão. E onde que você estudou? Aqui em Campo Mourão eu terminei o meu 2º grau no colégio estadual. E na época era João de Oliveira Gomes. Mas você sabe que eu estudei no estadual também, né? Um Se eu não me engano, colégio. foi na 5ª série, mais ou menos. Eu acho que foi por ali. Eu estudei lá também. E aí você conheceu o Carlos nesse período aí de final de escola ou já foi na faculdade? Eu não sei como é que foi isso. Conheci o Carlos criança, eu tinha mal completado 15 anos. Mas ele é de Araruna, então? Não, ele é de Campo Mourão. Ele é daqui.
mas tinha aquela história dos rapazes de Campo Mourão sair em Araruna fazer suas paqueras, né? Em Araruna tem uma praça, assim, na área central, em frente à igreja matriz, né? E aquela praça ali foi local de muito namoro, Que né? legal! E nós íamos, assim, as amigas iam pra lá, levavam um aparelhinho de som, ficava ali ouvindo música, conversando, né? Na época que as pessoas não ficavam dentro de casa só na internet ou só na televisão, né, Ana? Sim, Não é tinha... verdade. Porque eu posso dizer assim que eu sou bastante feliz de ter vivido um período, né, de estar vivendo um período onde nós saímos de... televisão na casa das pessoas era um raro, né? Ter um telefone, então, era super luxo, né? Sim. E hoje nós temos tudo isso. Assim, muitos não tinham nem energia elétrica, né? Verdade. Quando eu era criança não tinha nem energia elétrica. Então, de poder vivenciar tudo isso, né? É maravilhoso. E como que vocês faziam, então, Sônia, para conversar? Porque hoje a gente começa uma paquerinha ali, começa a se relacionar com alguém, é o WhatsApp, consegue ligar. Naquela época, como que vocês faziam? Porque daí, assim, nem telefone em casa eu acho que tinha, porque eu lembro que quando eu era pequena, o telefone fixo já não era uma coisa super fácil nas famílias. Mas olha só, Ana, aí que vem, né? A gente escrevia cartas, acredita nisso? Mas nós escrevíamos cartas, né? E até porque o Carlos, ele era de política estudantil, e naquela época, quando nós começamos a paquera, o namorico ali, ele foi eleito presidente da União Paranaense dos Estudantes Secundários. Então, ele foi ficar em Curitiba durante um ano. Meu Deus! E ele viajava bastante também. Então, era até bem engraçado, porque uma vez ele escreveu uma série de mini cartas para mim. Cada município que ele parava para posar, aquela noite ia ter uma reunião com os estudantes nos colégios e tal. E ele me escrevia. Então, eu lembro até, assim... Nunca vou esquecer que uma das cidades era Coronel Vivida, né? Aquelas cidades assim que você foi conhecendo o estado. Através das cartas dele, cidades que eu nunca tinha ouvido falar, né? Que legal. E Barracão. Tem uma cidade chamada Barracão no estado, eu nem sabia. Tem, né? A divisa com a Argentina. Então, cidades assim que estavam lá, né? No sudoeste do Paraná, divisa com a Argentina. E ele foi me escrevendo cartas. Então, assim, era muito legal. Era mais romântico, Ana. Quando se encontrava, já vinha com aquele ramalhete de rosas. Nossa, eu tô me identificando um pouco, porque quando eu comecei a namorar, eu tinha 15 anos. E o meu pai, ele tinha muitos ciúmes. Ele não queria deixar de cara. Eu e o Leandro, a gente escrevia carta um pro outro. Porque na época eu não tinha celular. E hoje eu tenho 28 anos, gente. Eu não tinha celular com 15 anos. Hoje é muito comum. Uma criança tem celular, né? Exatamente. E aí a gente ficava escrevendo carta um pro outro. Às vezes a minha mãe emprestava o celular pra eu ligar ali rapidinho pro Leandro. Então eu me identifiquei. Mas assim, era muito mais fácil. Porque de alguma forma ou de outra a gente conseguia mandar isso um pro outro. E eu tenho até hoje guardado. Eu adoro. Porque é uma coisa como tenho você as falou, cartas muito guardadas. romântica. Ai, que legal. E ele me mandava muito cartão postal também. Então fui conhecendo muitas cidades do Paraná, muitos lugares. Legal. Através desses cartões postais. E aí, depois de um ano, ele voltou para Campo Mourão. Isso, depois ele voltou para Campo Mourão. Para Campo Mourão ou Araruna? Agora eu fiquei perdida. Não, Campo Mourão, porque ele era de Campo Mourão e ele voltou. Daí, ele havia passado no concurso do Banco do Brasil, iniciou trabalhando no Banco do Brasil e daí nós fomos nos casar um pouco antes de eu completar 20 anos. Foi assim, rapidinho, né? Dos 15 aos 19 e meio, 4 anos e meio de namoro. Considerando que ele ficou um ano fora, né? E Sônia, foi nesse período que você fez a faculdade da geografia? Só fui fazer faculdade de geografia depois de casada, Ana, já com 3 filhos. Nossa, isso que eu ia te perguntar. Porque a minha mãe, ela fez assim, ela tava fazendo faculdade, ficou grávida de mim, depois da Dani, depois do Neto. Então, assim, a faculdade dela, ela passou engravidando e tendo eu tive os 3 filhos, né? Eu me casei e tive 3 filhos, assim, um por ano mesmo, sabe? E foram 3 filhos seguidos, sequência. E aí, quando o meu filho mais velho, o Pedro, ia ingressar no primeiro aninho, assim, eu lembro que um dia eu preenchendo um cheque, pagando alguma coisa no mercado, e eu tive que parar para pensar, sabe? Eu falei, mas pera, daqui uns dias meu filho vai começar a ir na escola, e daí? Eu vou fazer? Eu tô ficando parada no tempo, eu preciso fazer alguma coisa. E eu sempre tive muita vontade de fazer uma faculdade. Aí foi assim, a minha irmã
mais nova que eu, já a penúltima, ela se inscreveu para o vestibular de geografia e ela falou para mim assim: Sônia, eu sei que você sempre teve vontade de estudar, teus filhos já agora não estão mais tão dependentes de você, né? Por que você não volta, não vem estudar? Ela falou assim: ó, tá aberto lá a inscrição para o vestibular, né? E eu fui lá, me inscrevi, isso assim, ó, lembro que foi tipo numa sexta-feira, quinta, sexta-feira, e o vestibular já era no início da semana. Quando foi no fim de semana, meu marido me pegou, eu lá olhando umas apostilas daquelas antigas, assim. Ele, o que foi? Eu falei assim, eu me inscrevi pro vestibular. E foi tranquilo para ele? Como é que foi? Não, foi muito bacana, porque ele me incentivou, ele trouxe outras apostilas novas para mim dar. E ele já tinha feito graduação. Ele já estava no banco, né? Trabalhava no banco. E você, nesse período, ficou em casa mesmo, fiquei cuidando em casa, da casa, dona de casa crianças. Mesmo, dona de casa. Fiquei bem dona de casa. Nossa, mas que legal, Sônia, porque assim, às vezes, eu acredito que tenham muitas mulheres que estão assistindo a gente que já têm filho, que talvez não estudaram e estejam aí num dilema. Ai, será que eu faço? Será que ainda vale a pena? Sempre vale a pena, Ana. Agora, é lógico que se puder ter o apoio de alguém, do esposo ou de alguém da família, né, dos pais, alguém que possa apoiar para que ela possa realmente estudar, é muito importante. Sim. Então, eu fiquei 10 anos fora da escola, né? Depois que eu terminei então o ensino médio e me casei, fiquei quase 10 anos fora da escola. Quando eu voltei e prestei vestibular, né, eu passei em terceiro lugar. Nossa. Então, assim, como eu sempre fui uma boa aluna durante os meus anos de colégio, né? Legal. Eu tirei em terceiro lugar. E quando eu me formei, então algo assim que me marcou muito, né? Quando eu me formei, eu recebi uma placa de prata da universidade como melhor aluna da turma. Ai, que legal, sendo Sônia, mãe de 3 filhos, né? Eu consegui receber. Assim, e para mim foi surpresa. Sim. Nossa, e muito interessante, porque eu estava grávida da minha quarta filha. Isso que eu ia te perguntar, a Olga, nesse meio tempo, ela já tinha chegado ou ainda não? Não, a Olga chegou um mês depois que eu terminei a faculdade, que eu recebi meu diploma. A Olga foi meu diplominha da faculdade. Então, você passou pelo período de gestação, fazendo ali o TCC, os últimos trabalhos de faculdade. Estágio no colégio estadual, fazendo o trabalho, tudo, aquela né? Correria. E assim, então por isso eu digo, o apoio que eu recebi do Carlos, né, do meu esposo, foi muito importante. Porque para eu poder fazer meus trabalhos, estudar para a prova, né, estudando a apresentação de um trabalho na faculdade, ele pegava as crianças, nós tínhamos uma chácara na usina, ele ia para a usina com aquelas 3 crianças. Para deixar você estudar. Para me deixar estudar. Mas para mim, assim, foi muito importante né, ter tido esse apoio. Sim, e assim, eu acho que isso é normal, né, Sônia? Hoje tem muita discussão, assim, que o pai, ele é tão pai quanto a mãe é mãe. Então, precisa ter essa colaboração entre os casais. Eu ainda não sou mãe, não sou casada, mas eu acho, assim, que é muito importante uma relação assim, mas a gente sabe que tem muitas mulheres que não têm, né, um parceiro assim, que às vezes poderiam dizer, pra que você quer estudar? Pra que isso? Você tem que cuidar da casa, das crianças. E você foi o Carlos fez o contrário, ele super te apoiou, então que legal. Me apoiou, isso foi, assim, extremamente importante, né? Eu só consegui chegar com todos esses resultados pelo apoio que eu tive dele, com certeza. Sim. Né? Nossa, e aí você se formou, então, na faculdade e depois você já tinha, assim, nessa reta final, vou ficar cuidando da Olga, que agora chegou mais uma filha, ou você pensava em lecionar, dar aula, alguma coisa assim? Então, em seguida, eu fui convidada para substituir uma professora no Colégio Marechal Rondon e eu fiquei durante um período dando aula, assim, sempre fazia aqueles testes seletivos que o governo do estado abria, né? Não abria concurso, mas abria aqueles testes seletivos. É igual o PSS de hoje? Isso, mas eram os testes seletivos. Eu ia lá, fazia, passava, ia trabalhar, né? Eu fiquei trabalhando durante um período. Só que tem uma situação que eu não contei para você aí, mas quando eu fui começar a faculdade, a Fisilcan, que hoje é a Unespar, ela ainda não era estadualizada e ainda se pagava mensalidade. Nossa. E aí eu tive uma preocupação assim, agora que meus filhos começam a entrar no colégio e vai precisar de um suporte financeiro, porque eles iam começar a estudar no Colégio Santa Cruz, e eu vou fazer faculdade, e eu não quero pesar também em casa. Porque era só o Carlos que cuidava da parte orçamentária. Aí eu pensei, o
que eu vou fazer se eu tenho 3 crianças pequenas para cuidar da casa, estudar? Aí eu comecei a fazer meus pães para vender. Ah, nessa época que você começou a fazer pão. Nessa época eu comecei, porque um dia eu falei assim, mas o que eu posso fazer para oferecer para as pessoas dentro da minha casa, né? E não deixando de lado meus estudos e tal. Aí comecei a fazer pão. Que legal. E até porque eu imagino que assim, você não poderia se comprometer em trabalhar fora, porque o trabalhar fora tem uma questão de cumprir horário que você não tem como falar, olha, hoje eu não posso ir porque eu tenho um trabalho da faculdade, hoje eu não posso ir porque eu tenho que cuidar do meu filho. Então, em casa, você conseguia administrar essa sua agenda, né? Exatamente. Então, eu comecei a fazer pão para vender e aí eu fiquei fazendo pão durante todos os 4 anos da faculdade, eu fiquei fazendo pão para vender. Que legal. E era bem legal, assim, porque eu entregava meus pães, às vezes já sobrava alguns, eu levava para a faculdade numa cestinha com pão e vendia lá mesmo. E o pessoal já ficava esperando para comprar meus pães lá na faculdade. Mas era assim, uma forma de eu ter a minha independência financeira sem deixar os estudos, sem deixar as crianças, né? E aí depois, então, quando eu fui dar aula, o que acontecia? As pessoas me cobravam que queriam pão. E eu, assim, quando eu fiquei substituindo professoras, às vezes tinham salas de 40, 50 alunos. Aquilo era extremamente estressante. Sim. Aí, com 4 filhos, né? Que eu já não tinha mais só 3, eram 4 filhos, né? Aí eu resolvi deixar de lado o magistério e ficar fazendo meus pães para vender. E eu fiquei durante alguns anos fazendo isso. Aí depois que eu resolvi abrir a floricultura. E onde que era, Sônia? Porque eu acho que eu não cheguei a conhecer. Chamava Azaleia Floricultura. Eu abri ela quando em Campo Mourão teve uma época que teve aquele shopping Mourão. Sim, em frente. Hoje é o Hospital da Unimed, antigamente era a Policlínica. Então, ali, quando inaugurou o Shopping Mourão, eu abri uma floricultura lá. Era lá dentro mesmo? Lá dentro do shopping. Mas menos de um ano o local ficou assim muito apertado, não dava para trabalhar ali. E aí, então, nós locamos um espaço em frente onde era o Banestado. E fiquei lá durante vários anos. Aí depois eu fui para o espaço onde hoje é a Pizzaria Brasil. Que legal. E aí depois teve um período que eu fui para minha casa mesmo, porque nós pegamos, né, o período de 2000 a 2004, o Brasil viveu um momento de recessão grande. Foram momentos de recessão, inflação muito alta, e aí eu fui com a floricultura para minha casa. E, Sônia, essa parte da floricultura, de onde veio? Porque você estava na parte dos pães, e de onde que veio, assim, esse desejo? Olha, foi um incentivo do meu irmão. O meu irmão, a esposa dele tinha uma floricultura, e ele começou a me incentivar. Ele falou assim, olha, o ramo de flores é um ramo bom, tal. E eu fiquei quase 15 anos, foram quase 15 anos com a floricultura. Muito tempo. Né? E aí depois eu resolvi abrir um restaurante natural, abri também na minha casa. E aí é onde eu acho que eu errei um pouco, porque juntou muitas coisas de trabalho na minha casa. Sim. E aí... O que eu vou te falar, né, Sônia? Eu não posso nem falar sobre colocar o trabalho dentro de casa, né? Não, mas eu acho assim, que da forma como você colocou, Ana, você separou bem o teu espaço de trabalho. Isso é muito importante. Sabe, isso até é algo que nós podemos estar falando direcionado mesmo para uma pessoa que hoje está pensando assim, eu poderia abrir um negócio aqui na minha casa. Sim, ele é tranquilo, é ótimo você trabalhar na tua casa, desde que você consiga dividir bem isso. Aqui é meu espaço de trabalho, as pessoas têm que respeitar a hora que eu estou aqui, né? Aqui eu estou trabalhando, né? As pessoas que vêm conversar comigo, elas podem vir até aqui. Então, ter esse espaço bem delimitado, ele Sônia, é importante. Já que você entrou nesse assunto, você tinha muitas situações assim de, por exemplo, 10 da noite chegar alguém querendo flor ou querendo comida do restaurante, né, num horário assim, nada a ver. Porque a gente passa por isso, né, quando a gente tem um negócio em casa, de pessoas que chegam a qualquer momento, no final de semana, no feriado, e elas ficam ainda acham um absurdo você não estar atendendo naquele horário, né? Exatamente. Como restaurante, eu não tinha essa situação, porque ele funcionava só na hora do almoço, então acabou o almoço, fechava a porta do restaurante, beleza. Agora, a floricultura, sim. A floricultura, eu posso dizer que eu não tinha sossego,
dia nenhum da semana e hora nenhuma do dia e da noite. Por quê? Nós tínhamos, na época, tinha algumas funerárias que eram da região, que quando acontecia qualquer situação lá de um falecimento, um óbito, eu tinha um senhor assim que ele me ligava, tipo, 2h da manhã, Dona Sônia, seu Antônio, a senhora pode fazer uma coroa para mim, em nome da prefeitura e tal e tal. Da pessoa que faleceu, eu devo buscar no IML lá pelas 4 da manhã, a senhora deixa pronta? Não, tá bom, seu Antônio, eu deixo. Eu pensava assim, bom, eu vou ter aí 1h30 para mim dormir, 2 horas para mim dormir, até que o seu Antônio venha. Aí, de repente, ele me ligava de novo. Dona Sônia, a família, alguém mais pediu. Meu Deus. Quando eu vi, eu passava a noite sem dormir. Então, isso foi ficando desgastante. Sim. E também, tipo, alguém, eu vou visitar no domingo à tarde uma amiga, vou lá na Sônia, eu pego uma violetinha. E eu tinha uma porta de vidro que eu quase não trancava ela, trancava só à noite. As pessoas, às vezes eu estava tentando descansar, Deus, e a pessoa chegava e eu escutava o barulho da porta abrindo, eu descia, eu me deu uma violetinha aqui que eu vou visitar uma amiga e tal. E aí você faz o quê? Você tem que atender, não tem o que fazer. Você tem que atender. Então, isso é algo muito que desgastante, com o tempo ele vai se tornando desgastante. Sim. Então, eu não sei pra você, mas acaba gerando problema com a nossa família, né? Não que eles não nos apoiem, porque você já deixou muito claro que seu esposo te apoiava e eu, graças a Deus, meus pais, meu namorado, todo mundo me apoia muito. Mas chega um momento, que é o momento que eu tô, que eles ficam assim, Ana, mas você tem que descansar? Ana, mas você não comeu? Ana, mas você não dormiu? Não tá certo isso, né? Porque a Ana também existe, né? Então a gente precisa... Esse atendimento que você faz, Ana, de atender festas, né? Casamentos, aniversários, eu fazia com a parte das flores, né? Então, é realmente complicado, porque a gente passa muitas horas sem dormir, muitos dias sem dormir, e também as datas especiais. Nossa, dentro da floricultura. Além das festas, dos casamentos, tinham as datas especiais, né? Para o Dia das Mães, por exemplo, às vezes eu já começava quase a semana toda sem dormir, não era na noite do Dia das Mães, para amanhecer o Dia das Mães. E é tão difícil, né, Sônia? Porque quando eu já falei disso até aqui em outros episódios do podcast, que quando alguém chega e, Ana, mas são só 100 doces, é só uma caixinha. A pessoa não entende que a gente já está realmente no limite máximo, e o limite máximo é de espaço, de ingredientes ali, porque até o estoque, você não tem espaço às vezes para estocar, né, as coisas. E aí isso tudo precisa ser produzido. Então, Ana, mas só que a gente também, assim, nós não podemos falar só dessa questão dos problemas. Nós focamos isso para a pessoa perceber assim. É importante que ela delimite tempo, né? Igual você tem o teu dia que você tira para você pagar suas contas e comprar alguma coisa que você precisa, que é a segunda-feira que você não atende, né? Se a pessoa... Talvez eu atendo. Mas eu sei, assim, mas isso está certíssimo, você está correta. A gente precisa fazer isso, né? Você tá certa. Agora, Ana, eu posso dizer assim, eu nunca vou maldizer o período que eu tive a floricultura, porque foi um período excelente para mim, de aprendizado. Relacionamento, eu imagino. De relacionamento, né? De muitas coisas que eu fiz que foram extremamente importantes, né? E quando eu fiz faculdade de geografia, e uma vez o meu filho falou para mim assim, para que serviu a faculdade de geografia para você? Isso deu uma matéria relacionada a solo, por exemplo, uma das matérias, né, relacionada a solo. Então, você aprende a conhecer determinado tipo de solo. O que nós temos de solo em Campo Mourão? Né? E aí você começa a usar aqueles teus conhecimentos do curso de geografia voltado para o teu trabalho. Claro, sim. Né? A mesma coisa eu, que me formei em turismo e meio ambiente. E a gente estuda o segmento de eventos porque ele está dentro do turismo. Então, eu também sinto isso, assim, que eu não deixei a minha faculdade, a minha formação totalmente de lado. Eu sinto que eu ainda tô dentro, sabe? Trabalhando com eventos. Porque às vezes as pessoas pensam assim, se formou em geografia tem que ser professora de geografia ou pesquisadora da área ou trabalhar numa empresa que precisa de um geógrafo. E não é assim, né? Não, o curso superior que você faça, ele vai valer muito para você na sua vida. Né? Então, a floricultura, por exemplo, abriu portas para mim e eu acho que isso ajudou bastante a minha floricultura crescer na época e chegar às proporções que ela chegou.
porque, por exemplo, eu fui convidada para fazer parte do Conselho da Mulher Executiva da SICAM. Então, eu já era uma associada da SICAM, mas eu fui para dentro da associação comercial. E aí, todos os eventos da associação comercial que eles iam fazer, como eu estava lá fazendo parte, eu já era, né, do conselho, eu acabava decorando, trabalhando, e aí aquilo foi te abrindo portas, foi dando visibilidade para o seu trabalho, né? E naquela época, né, Sônia, diferente de agora, que a internet dá visibilidade para todo mundo, desde que a gente saiba ali administrar a rede, você precisava, assim, de alguma indicação ou estar presente, em algum lugar. Estar presente, né? Aquela história do quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Né? Você tinha que estar presente. E foi muito bacana, porque eu fiz muitos cursos, eu participei de muitos cursos, eu ajudei a organizar muitos cursos para mulheres, né? Porque o Conselho da Mulher Executiva, ele ficava mais com a parte de procurar as mulheres associadas da SICAM ou a esposa de associados, porque se você observar, Ana, em Campo Mourão, nós temos muitas empresas, e se você for visitar elas, dependendo assim do seu intuito, né, você vai ver que muitas o marido está cuidando de uma parte, mas quem está ali às vezes cuidando do atendimento, né, daquela loja em si, fazer funcionar junto com os funcionários é a esposa. Né? Então, nós fizemos assim, a gente promovia muitos cursos, palestras, né, e encontros para essas mulheres. Voltado para as mulheres. Voltado para essas mulheres empresárias. Que né? legal. E isso também me deu um know-how grande para poder trabalhar, para poder estar me relacionando, era com funcionário, com pessoas, né? Procurar pessoas para conversar. E aí, nesse período também da Câmara da Mulher Executiva, que você fez parte ali como vice-presidente da SICAM, Sônia? É que a presidente do Conselho da Mulher Executiva, ela é a terceira vice-presidente da SICAM, que tem o presidente da SICAM e o vice-presidente. Daí, a terceira na linha é a presidente do Conselho. Ai, que legal. E eu fui durante 8 anos, foram 4 mandatos. Tempo também, né? 4 mandatos de presidente da SICAM e eu fiquei ali como presidente do conselho, né? E aí depois, porque pelo que eu entendi, a floricultura e o restaurante de comidas naturais foram meio juntos ali. Foram. E aí depois, como que você chegou na questão de trabalhar no poder público mesmo? Que daí você entrou para a Secretaria de Ação Social primeiro, né, Sônia? Isso. E de floricultura passar para cultura também, né, Ana? Verdade. Então, Ana, eu recebi um convite, né, da administração do ex-prefeito Nelson Turic, que assumiu a prefeitura de Campo Mourão em 2005, né? E ele me fez um convite para ir trabalhar na Secretaria de Ação Social, como diretora da Secretaria de Ação Social, que para mim foi assim... Nossa, cheguei lá na Secretaria de Ação Social, eu cheguei e ia ter uma reunião ali com as assistentes sociais, psicólogas e tal, e eu fui para aquela reunião com um caderno, um lapisinho, né? E de repente começaram ali a conversar e começaram a falar umas siglas assim que eu pensava, meu Deus, onde é que eu caí? Que lugar é esse? Eu tô me sentindo fora do ninho. Fora do ninho mesmo, né? E Sônia, teve alguma influência esse período que você ficou na Câmara da Mulher Executiva, depois ali junto da SICAM? Porque eu imagino que a visibilidade que você teve nessas gestões, né, influenciaram para esse convite. Com certeza. Primeiro eles me convidaram para sair candidata a vereadora, né? Então eu fui candidata a vereadora junto com o ex-prefeito Nelson Turic, e até alguém depois me perguntou, depois que ele se elegeu, né? Você vai assumir algum cargo? Eu falei, não, eu não esperava mesmo. Não entrei para isso, eu fui para a campanha e tal, mas não foi com intenção de assumir cargo nenhum, né? E só que daí eles me convidaram e eu acabei enfrentando esse desafio, porque a gente estava passando um período bem difícil, sabe, Ana? Eu estava com, eu tinha um filho fazendo odontologia na UEL, um filho que tinha acabado de terminar agronomia na faculdade no CIES, né, faculdade integrado, tinha minha filha fazendo direito, então não era fácil aquele momento para nós. Tudo, né? E o restaurante foi algo assim que foi bem difícil para mim, porque a alimentação natural, isso há 16 anos atrás, mais de 16 anos atrás, quase 18 anos atrás, em Campo Mourão as pessoas não estavam preparadas
para aquele tipo de alimentação. Eu acho que hoje, hoje alguém com um restaurante natural em Campo Mourão, ele vai bem, sabe? Porque tem uma outra público. demanda já, né? Hoje as pessoas estão mais conscientes nisso, né? Então, o restaurante foi algo que deu uma quebrada em mim financeiramente mesmo, quando eu abri e tive que fechar ele 2 anos depois. Talvez se eu tivesse tido um pouquinho mais de fôlego financeiro e eu tivesse aguentado passar aquela fase, porque um negócio, às vezes, ele leva até 2 anos para se firmar e às vezes até mais que isso. Sim. Né? Mas, enfim, aí então eles me convidaram e aí naquele momento para mim foi importante ir. Sabe? E daí eu fui e realmente ali na Secretaria de Ação Social, igual eu estava falando, né, que eu me senti bem fora do ninho, mas foi muito importante também, porque todas as nossas experiências, eu acho que nós temos que aproveitar tudo aquilo que vem de bom dela, é né? uma oportunidade, Foi né? importante assim para conhecer qual que é mesmo, né, Campo Mourão, como é de verdade o Campo Mourão, a sua população, o poder de consumo, né? Quando eu cheguei lá e fiquei sabendo que 20% da nossa população, quase 20% da nossa população era abaixo da linha da pobreza, Nossa. Daí você entende por que os negócios abrem e às vezes não levam um ano e estão fechando. Sim. Muitos negócios fecham antes mesmo de completar um ano, né? Então, assim, o poder aquisitivo, né, naquele momento estava bastante difícil, né? E essas coisas assim foram importantes. Eu vejo que assim, como foi um aprendizado para mim ir para lá. E agora tudo que eu faço, sabe, Ana, eu procuro entrar de cabeça mesmo, assim, procuro fazer. Daí eu fiquei pouco tempo lá, mas o que eu aprendi lá e o que eu pude colaborar, contribuir, né? E aí depois então veio o convite para eu assumir a Secretaria de Cultura, né? Que eu também tive quase que a mesma sensação. Não foi tão a mesma sensação, porque como eu trabalhava no período da floricultura, eu ia muito no teatro preparar lá para eventos, apresentações e tal, e eu conhecia toda a galerinha ali do teatro, né? E eu imagino os que meninos você do deveria teatro já tinha um relacionamento. Sim, e eu imagino, Sônia, que como você já tinha ficado à frente da Secretaria de Ação Social, você já estava mais familiarizada com essa questão de como é na gestão pública para fazer as coisas, né? Com certeza, foi importante eu não ter ido direto para lá, né? Mas, e quando eu cheguei na Secretaria de Cultura também, foi um momento assim que eles estavam bem estremecidos e tal, e precisando de alguém que fosse para lá e os apoiasse. Sim, e você fez e eu muito entendi isso assim, né? Por sorte, eu entendi isso no momento em que eu cheguei lá e tive minha primeira conversa. Que bom. E, Sônia, eu queria que você contasse um pouco assim do que você fez, eu acho que na cultura, porque eu conheço um pouco, porque a minha mãe, né, ela era coordenadora da Biblioteca Municipal nesse momento, e eu sempre estava ali, eu e meus irmãos, a gente sempre estava junto com a minha mãe, então a gente acompanhava, via muita coisa, mas eu acho assim que foi um período muito importante para a cultura aqui em Campo Mourão, né, que tinha muita coisa acontecendo, que foi eu não sei se é um setor que diz, né, mas a Fundação Cultural foi muito valorizada, e com certeza foi porque você foi buscando tudo isso, né, para a Fundacam. Então, Ana, eu fiquei 10 anos na Fundação Cultural, né? Então, foi de 2007 até finalzinho de 2016, né? Então, foi, assim, bastante... Olha, eu me sinto, assim, bastante gratificada de ter participado, né? De ter feito parte da minha vida, da minha história, porque, realmente, alguém que sai de Araruna, né? E vem para Campo Mourão, vai ser dona de casa e tal, e abre um negócio e depois chega no poder público, numa secretaria, uma secretaria muito importante. Sim, e o que eu acho legal, assim, da trajetória, eu ia falar isso mais lá pra frente, mas eu vou aproveitar para falar agora, é que você não, assim, se acomodou em nenhum momento, né, Sônia? Porque já lá atrás, quando você tinha as crianças, você podia falar, não preciso fazer faculdade não, mas você foi e fez. Aí você teve esse momento aí de dar aulas, aí você depois enfrentou o desafio de ser empresária, que não é nada fácil, né, Sônia? Não e aí veio esse convite para assumir uma secretaria, que é assim, gente, é um cargo extremamente importante, por menor que fosse o município, mas Campo Mourão é uma cidade que tem um número expressivo, né, de habitantes.
Pra, como você falou, vir lá de Araruna e de repente tomar conta de secretarias tão importantes ali, né? E Campo Mourão tem essa particularidade, né, que a Secretaria de Cultura sempre teve um respeito muito grande, ela já tinha um respeito, né, antes de eu chegar ali. Verdade. Né? Então, um respeito, e não é só um respeito a nível de Paraná, não, a nível de Brasil mesmo, né? E que foi confirmado, né, lá em 2009, quando saiu a primeira pesquisa, e acho que talvez a única que aconteceu da área de cultura nesse país, que foi um estudo que foi feito entre 2008 e 2009, e o resultado foi apresentado em setembro de 2009, que Campo Mourão foi considerada a terceira melhor gestão municipal de cultura do Brasil. Eu lembro disso. Né? Então, o primeiro lugar era Santos, São Paulo, o segundo lugar era Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e terceiro lugar, Campo Mourão. Né? Nós, assim, me arrepia, né? Estar aqui conversando com você, é motivo de muito porque orgulho. até a tua mãe estava junto comigo lá em Curitiba, nós fomos participar de um evento em Curitiba, era um evento promovido pela Secretaria Estadual de Cultura do Paraná, com o Ministério da Cultura, uma capacitação e várias situações estavam acontecendo ali. Foram 3 dias de evento lá em Curitiba. E no dia que eles distribuíram as apostilas e tal, mas eles distribuíram vários materiais, aí de repente a tua mãe me cutuca, o Francisco Pinheiro, olha a apostila tal, olha lá na página tal. Aí eu fui olhar naquela página, nossa, gente, assim, né? E as pessoas começaram a perguntar, né, o pessoal do Ministério da Cultura que estavam lá, onde fica Campo Mourão? Colocou Campo Mourão no mapa, né? Então, assim, Campo Mourão, ela ficou, nós somos conhecidas, né, como a terra da Coamo, nós somos conhecidas como a terra do Carneiro no Buraco, infelizmente não tem tido mais, mas ficamos conhecidos assim. E a Secretaria de Cultura. Nossa. Secretaria de Cultura, ela teve um reconhecimento nacional através dessa pesquisa do IBGE e do IPEA, né? E todas as nossas colocações dentro dessa pesquisa foram ótimas. Legal. Né? E então, assim, uma responsabilidade muito grande. Sim. Mas o que aconteceu no momento que eu cheguei na Secretaria de Cultura? Conversar com todos os funcionários ali, com a coordenadora da biblioteca, com a coordenadora do setor de desenvolvimento cultural, conversa com o diretor do teatro, né? E enfim, começo a conversar com eles e sentir a necessidade de apoio que eles tinham e que ali, quem sabia fazer cultura mesmo eram eles. Né? Então, tinha toda uma equipe excelente, uma equipe maravilhosa, que sabia fazer. O que eles precisavam? De apoio para fazer e condições para fazer. E foi atrás disso que você foi Isso, foi atrás de dar condições para eles trabalharem, né? Correr atrás de recurso. Então, Ana, assim, às vezes quando eu paro e penso, eu falo, nossa, mas eu era caruda, né? E tem que sair de Campo Sônia. Mourão, né? E ir bater lá em Brasília, na porta dos deputados, de senador, de ir no Ministério da Cultura e falar, olha, eu sou de Campo Mourão e nós temos um trabalho cultural lá excelente e nós precisamos de apoio. Sim. Né? E eu também digo que eu tive a sorte, além do ex-prefeito Nelson Turque, que me apoiava muito, né? Eu chegava para ele e falava, olha, eu preciso de mais recursos, eu preciso de correr atrás de mais recursos, se não tiver aqui eu vou ter que buscar onde tiver. E ele mas falava, pode ir. O pessoal precisa trabalhar, nós não podemos deixar de fazer determinado evento ou situação que a gente sonhava, que eles sonhavam, né? E ele sempre me apoiou também, né? E também de pegar, eu assistindo outro dia o podcast da Fanny, né? Sim. Ela fala do projeto ali que ela participou, do Ciência Sem Fronteira, onde ela teve a oportunidade de ter um intercâmbio fora do Brasil, né? E nós não podemos esquecer que isso foi uma política do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma. Sim. E no governo Lula e Dilma, a cultura teve total apoio. Sim, eu lembro que nesse período o Ministério da apoio. Cultura, ele realmente funcionou nesse período. Foi, assim, muito importante. Então, nós tivemos aqui em Campo Mourão, nós recebemos mais de 2 milhões de recursos, assim, durante um período, que vieram tudo para Campo Mourão
para incentivar ainda mais a cultura de Campo Mourão, especificamente né? para a cultura esse recurso. Esses recursos para a cultura. Foi reforma do Teatro Municipal, reforma da Casa da Cultura, o projeto Viva Leitura, né, que rodou os 25 municípios da região, porque nós tínhamos sempre essa preocupação de que não adianta só Campo Mourão estar crescendo e os outros municípios no nosso entorno, eles precisavam também de apoio, né? Então nós fomos atrás de vários projetos nesse sentido. O projeto Arte na Lona, que era para a lona de circo poder estar indo assim. Itinerante, né? É uma pena que ela só foi montada fora de Campo Mourão, foi montada em Terra Boa, porque nós precisávamos que a mentalidade dos prefeitos da região fosse pelo menos parecida com a do nosso prefeito, né? Mas infelizmente não tínhamos essa resposta nos municípios. Sônia, como que... Porque eu não entendo... Apesar da minha mãe ser funcionária pública, né, trabalhar há muitos anos, eu não entendo muito essa questão, porque também não é diretamente o que ela faz. Mas como que é? O município ele tem uma verba para cada setor, digamos assim. Verba de saúde, isso, a Secretaria de Saúde, de Educação, de Segurança... E aí tem a pasta ali da cultura. Mas além desse recurso, é possível acessar então um recurso estadual e federal, mas alguém precisa ir pedir esse recurso, é isso? Tem essa situação. A pessoa tem que estar disponível, ela tem que ter essa vontade de ir atrás, né? E também depende muito das políticas estaduais e federais. E, infelizmente, hoje, Ana, do que a gente vê, nos 3 níveis... Não tem nada. A cultura deixou de ter recursos, né? Quando eu assumi a Secretaria de Cultura, eu lembro bem que o nosso orçamento para aquele ano era R$900 mil, em 2007. E aí, quando me mostraram, os setores me mostraram a demanda, o que eles gostariam de desenvolver, e também projetos que já vinham sendo desenvolvidos, apresentações culturais que já vinham sendo realizadas, o município precisava de pelo menos R$1,2 milhão. E foi na época eu fui atrás do prefeito Nelson Tude, que né, fiz toda aquela conversa e nós conseguimos melhorar o nosso orçamento. Né? E aí vai impactar... Campo Mourão chegou a ter mais de 2 milhões de orçamento na cultura e hoje está com menos de 1 milhão. Nossa, regrediu, né? Infelizmente. Infelizmente, sim. A gente entende que é outro momento, que é outro período. Entendemos que nós tivemos aí esses outros quase 2 anos aí de pandemia. Tudo isso, né? São situações... Mas, assim, nós tivemos uma regressão a nível de Estado... De deixar de ser uma secretaria mesmo. Nós tivemos, a nível federal, deixou de ser ministério para ser só uma secretaria de cultura. Não é mais um Ministério da Cultura. E é assim, eu até às vezes penso, Sônia, que a gente, claro, vai brigar pela nossa causa, porque a gente conhece, sabe das necessidades e vai defender ela. Mas, às vezes, eu fico pensando assim, que quando a gente não faz isso, a gente perde espaço, que é o que também pode estar acontecendo, né? Exatamente. Porque se não tiver representante, se não tiver ninguém ali, não, a gente precisa, porque a gente faz isso, a gente impacta na sociedade com esse projeto, fazendo isso para a comunidade. Ninguém vai dar importância, porque eu lembro de uma vez, é um exemplo assim, bem mais simples, mas eu acho que cabe. Eu liguei num 90 porque a gente estava tendo muito assalto aqui na nossa região, sabe? Entrava ladrão, roubava botijão de gás, roubava tênis. E aí eles falavam, olha, pode ligar. Se você vê um carro estranho, uma pessoa estranha, liga e pede pra gente fazer ronda. Porque quando a Secretaria Estadual vai, por exemplo, conversar com o governo para abrir um concurso público para novos policiais, eles vão avaliar isso. Mas não tem ocorrência. Não tem demanda. Né? A população não está precisando de mais segurança, de mais policiamento, porque não tem demanda. Então, assim, é importante, né, que a população, e claro, quem está à frente ali do poder público, corra atrás daquilo, porque senão a gente perde. E eu lembro assim, Sônia, eu fiz muita coisa, por exemplo, curso de piano, balé, natação, tudo. A natação já não tá na parte de cultura, mas foi do município. Tudo do município. Então, assim, gente, é uma coisa que impacta muito uma família. Crianças que têm a possibilidade de estudar um instrumento, estudar um esporte, fazer aula de balé, fazer aula de tanta coisa, teatro, circo, e isso influencia muito no nosso desenvolvimento como pessoa, né? E aí ver, assim, que às vezes as novas crianças não vão ter tanta possibilidade como tinha nesse período. Isso me dói um pouco, porque eu participava, sabe? Eu tava ali, então isso me dói. E aí o que eu queria te perguntar é,
como que a falta de verba na cultura vai interferir para uma mãe, para uma pessoa que poderia acessar esse recurso ali, por exemplo, fazendo uma aula de música? O que a população perde? Na verdade, ela perde desde diminuir os índices de criminalidade, né, Ana? Porque essas crianças, jovens, adolescentes, que eles vão para o caminho, né, digamos. Esses que puderem ser levados para o caminho da cultura, do esporte, provavelmente a porcentagem é muito grande, né, de que eles venham ser uma pessoa de bem na vida, Sim. né? E aqueles que ficam aí soltos, sem ter, né, às vezes uma aula de circo, uma aula de violão, ou um balé, uma dança, né? Enfim, possa ir para outros caminhos, né? Às vezes eu sempre, quando as pessoas me perguntam, né, como que foi? Trabalhar no serviço público é difícil, né? Porque às vezes as pessoas já põem certos refrão em você, né? Quem trabalha no setor público como meu cargo de confiança, né, faz coisas erradas e tal. Olha, eu consegui trabalhar 10 anos sem fazer nada de errado e eu acho que eu tenho certeza, né? Isso veio da minha educação, Sim. da formação que eu tive, né? Da educação que a nossa mãe nos deu, né? E o que me deixa de bom é saber, assim, de quantos meninos e meninas a gente pôde acompanhar e elas se encaminharem na vida, né? Na escola de circo, por exemplo, nós tínhamos um menino que ele vinha lá da Vila Guarujá e ele começou a estudar lá e depois foi fazer parte da trupe de circo Fundacan, que muitas vezes ele não ia embora e o pessoal começou a desconfiar. Ué, por que esse menino não vai embora na hora do almoço? Os outros tudo vão correndo para casa para almoçar e ele não vai. Descobriram que ele não tinha. Ele não tinha onde ele ir, ele não tinha um lugar para ele almoçar. Aí o pessoal começou a comprar marmita, levar para ele. Esse menino, ele terminou a escola de circo, ele fez parte da trupe, ele começou a dar aulas terceirizadas dentro da escola de circo. Depois ele foi escolhido, né? Passou num teste lá da Escola Nacional de Circo do Rio de Janeiro. Sobre isso. Né? E de lá ele foi para a França. Nossa. Então, um menino da Vila Guarujá que mataram o irmão dele, que tinha problemas. Na semana que ele foi para a Escola Nacional de Circo do Rio de Janeiro, né? Esse menino hoje foi para a França, né? Então, e outras histórias que nós temos dentro da Fundação Cultural, assim, que isso paga tudo, paga tudo que nós passamos. É muito legal ouvir isso. E eu ia te perguntar, porque eu lembro que nesse período aí, 2008, 2009, 2010, por ali, eu lembro que tinha uma parceria muito grande da escola de circo aqui do município com a Escola Nacional, que fica lá no Rio de Janeiro. Eu lembro que tinha um intercâmbio, que vinha muita gente de lá, e a gente daqui para lá para fazer curso, para trabalhar junto, e eu achava isso o máximo. E eu lembro também que a escola de balé, né, a Academia Municipal de Balé, também tinha muito essa troca, se eu não me engano, em Santa Catarina, com alguma escola. Lá em Santa Catarina eles sempre participaram dos festivais de Joinville, né? Que é muito forte o balé lá, é uma referência nacional, né, Sônia? Mas nós sempre tivemos assim, muito apoio do grupo do pessoal do Teatro Guaíra, né? Que em Curitiba. Vinha para Campo Mourão ministrar oficinas, né? Mas aí, Ana, assim, a questão do circo em Campo Mourão ter se desenvolvido bastante, né? O festival foi extremamente importante, que o festival nunca foi só um evento, ele era um momento de formação para os nossos artistas de Campo Mourão, né? Então, o festival de teatro, o festival de circo, né? Uma pena que não vingou mais em Campo Mourão a Bienal do Livro e Leitura, porque eu sempre fui focada no livro e na leitura, então, assim, tenho uma paixão muito grande, né? Tanto que quando eu assumi a secretaria, nós tínhamos só a Biblioteca Central, e quando eu saí, então, não era mais só uma biblioteca, eram 3 bibliotecas, né? A Biblioteca do Lar Paraná, a biblioteca lá que vai para o Cidade Nova, né? Que é a Biblioteca Cidadã. Então, porque, assim, eu acredito, né?
que eu seja um exemplo dessa questão de que o Com livro certeza. e a leitura pode levar você Sim. muito mais longe, pode levar você a galgar aí espaços e chegar nesses espaços, né? E, enfim, patamares da sua vida lendo, né? Então eu acho que é assim, o acesso a isso, tem muitas crianças que não têm possibilidade de acessar uma biblioteca, ler um livro, porque a gente tem realidades muito diferentes, socioeconômicas mesmo, no país inteiro, e aqui em Campo Mourão não é diferente. Lá atrás, quando você contou da Secretaria de Ação Social, você já comentou, né, da desigualdade ali na questão de quem muito tá gritante. Sim, então assim, é importante, eu acho, a gente falar que tem crianças que não têm acesso a um gibi, a um livro, a uma aula de balé, a uma aula de natação, a uma aula de música, que para outras crianças já é muito óbvio, porque os pais têm condição de proporcionar tudo isso, né? Então, eu acho que a política pública, o poder público, ele entra para igualar um pouco, né? Não sei se igualar é a palavra, mas pelo menos para tentar aproximar, né, essas realidades e deixar mais assim a um pé de proximidade para competir lá no futuro, por exemplo, no mercado de trabalho, né? Porque senão essa criança, ela não, assim, não tem o que comer, ela não tem possibilidade de fazer um curso, de ir numa biblioteca. Gente, ela vai fazer coisa errada, isso é muito óbvio. E é por isso que, assim, o poder público, ele tem, sim, obrigação disso, né? Sim. É para isso que as pessoas pagam impostos para o poder público devolver em forma de serviços, né? E a descentralização dos serviços, ela se torna muito importante. Que eu acho né? que é você isso. descentralizar os serviços. Por quê? Porque nem todas as pessoas podem pagar um ônibus para vir até a área central para ir na biblioteca. Emprestar um livro, ou para fazer um curso na Casa da Cultura, ou para fazer um curso lá na Casa da Música, né? Então, a descentralização ela é extremamente importante. Por isso que ter esses pontos esses em vários espaços locais. Descentralizados, né? E aulas descentralizadas mesmo, sabe? Se não está tendo muito procura aqui dentro da Casa da Música, porque nós estamos retirados, estamos afastados, então os professores saem dali, né? Vão para essas escolas, né? Teve uma época que nós tivemos assim uma boa parceria com a Secretaria de Ação Social, né, onde os professores saíam e iam para os espaços da Secretaria de Ação Social, que eram os centros de integração, né, que parece-me que hoje não tem mais, e era um espaço que era muito importante também. Né? Então, assim, é importante, esse trabalho é importante. E, Sônia, eu fico me perguntando, porque eu ouvi muito durante essa pandemia que tem muita criança que não conseguiu, por exemplo, concluir o ano letivo, criança, adolescente, jovem, adulto, por conta do EAD, né? E aí eu fico... Porque, assim, não tinha um computador, não tinha um celular, não tinha um tablet. E isso só mostra mais ainda o quanto a gente precisa levar isso para a população, né? Esses recursos, assim, porque... Não é comum, por mais que a gente comentou lá no começo, antes não tinha telefone e televisão, hoje já tem, mas muitas famílias ainda não têm, e essas famílias elas vão ficando para trás, essas crianças, né, Sônia? Exatamente, às vezes assim, você vê no teu meio, no meio que você convive, né, tão fácil, e você começa a pensar que aquilo ali é a realidade de todos, e não é. E essa pandemia veio mostrar realmente que não é a realidade de todos, né, e muitos, assim, tinham que se esforçar mesmo, às vezes ir na casa de um amigo, ir na casa de alguém, mesmo que no momento que não estava podendo, mas tinha que ser assim, senão ia ficar fora. Ia ficar para trás. Né? Ia ficar para trás. Olha, infelizmente, assim, nós estamos vendo esse prejuízo, mas acho que esse prejuízo, Ana, nós vamos sentir mais daqui mais para frente, sabe? Quando esses jovens aí tiver na hora de ingressar na faculdade. Né? Nós estamos vendo profissionais que estão se formando, por exemplo, dentista, né, que desses 2 anos não viu um paciente. É verdade. Né? Gente fazendo medicina que não estava conseguindo, principalmente nas universidades públicas, né, que não estava conseguindo fazer seus estágios, enfim. Né? Então, esses profissionais, eles vão ter um vácuo aí. Sim, né? Isso vão ter impacta gerações, né, Sônia? Exatamente, né? Mas... esperamos que a gente saia dessa, né? Sim, e que tudo melhore. A gente não pode deixar de ser positivo, né, Sônia? Com certeza. E eu não sei se você pode deixar, assim, uma dica de como população, nós da população, a gente cobra isso como do poder público? É indo até a biblioteca, solicitando um espaço, indo na prefeitura. O que a gente pode fazer para cobrar do poder público o que o poder público deveria fazer e manter, assim, para a sociedade?
Então, Ana, eu vejo assim, que as pessoas, são os pais mesmo, né? Às vezes, é que parece que as pessoas, principalmente esses 2 últimos anos, elas não se reuniram, não conseguiam mais se reunir, então, mas os conselhos, né? Que os conselhos sejam ativos, que os conselhos voltem a se ativar, que agora está todo mundo vacinado, estão podendo voltar a se encontrar. O conselho é importantíssimo. Né? Então, o conselho da saúde, o conselho da cultura, força, né? o conselho da educação, né? Porque eles estão ali representando uma parcela da sociedade. Né? Voltar a ter os fóruns, né? Porque, assim, na verdade, o que a gente pode perceber? Que tanto da parte dos governos municipais, estadual e federal, eles não querem papo com o conselho. Eles querem, assim, que a sociedade civil fique longe do governo deles. E não pode. A sociedade civil, ela tem que ser participante. Sim. Nós temos que ter direito à voz. Temos que ter direito a voto. Da mesma forma que o nosso voto é considerado, a nossa voz também precisa ser ouvida, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Com certeza. E as pessoas participarem. Porque, e também assim, Ana, nós falamos lá num momento da nossa conversa, quem não é visto não é lembrado. Se deixa de ter, né? Nós já estamos indo para o 6º ano sem Festa Nacional do Carinha no Buraco. Nossa. Será que Campo Mourão vai voltar a ter essa festa? Eu me pergunto também. Então, e era algo importantíssimo. Sim, que muito. Vendia o município fora do estado do Paraná, né? Já até para países vizinhos. Sim. Né? Então, assim, um momento muito importante, porque eles precisam valorizar, Ana, a economia criativa, né? A economia criativa é extremamente importante. O teu trabalho é uma economia criativa. Sim. Né? O teu trabalho é uma economia criativa. Esses trabalhos precisam ser valorizados. A economia criativa precisa se valorizar. A indústria do turismo, né? A indústria da cultura. Porque, olha, tem cidades, por exemplo, vamos citar aqui cidade de Santa Catarina, por exemplo, uma cidade como Pomerode. Né? Tem um extenso calendário turístico de festas e momentos que eles lotam os hotéis, lotam as churrascarias, lotam as pousadas, né? E o que as pessoas vão lá ver? Um município pequeno, intrincado, ali no meio daquelas montanhas e tal, mas tem um calendário de festa que convida outras pessoas para o município, né? E isso movimenta muito a economia. E movimenta, né? Olha, eu até falando com você sobre isso, tem uma convidada que eu quero trazer aqui, que foi minha orientadora na graduação, a Carolina Holme. Ela é professora aqui no curso de turismo. E eu acho extremamente importante falar disso, porque muita gente pergunta, mas você está fazendo turismo, vai trabalhar no quê? Vai fazer o quê? Isso que você falou agora é um exemplo. E aí a gente vê como uma coisa tá ligada à outra, né, Sônia? Exatamente. O turismo com a cultura, que tá ligada, às vezes, com uma outra questão, assim, que impacta na sociedade inteira. Porque é isso que vai fazendo a roda girar ali, né? O dinheiro chegar para todo mundo. Então, eu acho extremamente importante. Eu vou convidar ela para vir para a gente falar sobre isso também. Olha, quando nós fazíamos um simples festival de circo, mas que vinham companhias de outros estados que vinham participar conosco, eles precisavam de hotel, hospedagem. De alimentação. Eu lembro assim... Compravam no comércio. Eu lembro que nós tivemos um festival que sempre acontecia mês de agosto, que esfriou extremamente, assim, a temperatura veio a 0 grau. E tinha um grupo que tinha vindo lá de Recife. Eles saíram correndo comprar touca, comprar meia, comprar casaco, comprar cobertor. Tinham, né? Não, eles não tinham trazido, mas nem deveriam ter, tiveram que comprar tudo aqui. Então, assim, tudo gira. Sim. Né? A festa do Carneiro, quantas pessoas vinham para Campo Mourão, os hotéis ficavam lotados. Né? O comércio aquecia ali naquela semana, porque as pessoas vinham. Então, assim, isso tudo é importante. E é importante a gente ser conhecido, né? Uma vez, quando ainda era o governo Roberto Requião, eles faziam alguns encontros de secretários de cultura lá em Foz do Areia, numa estrutura que tinha lá em Foz do Areia. E eu lembro que nós fomos para lá e ia ter uma palestra sobre economia criativa, que até para nós assim, ainda era algo meio novo, ainda falar, né? E não deveria ser, mas era. Verdade. Desse ramo, né? De economia criativa.
e ia ter uma palestra, né, com uma moça que ela é filha de franceses, até ela nem falava português muito correto e tal. E nós levamos alguns materiais da Secretaria de Cultura para presentear ela, que isso era também uma forma de estar vendendo a imagem nossa, e nós sabíamos fazer isso, né? Então, levamos panfletos, levamos vários materiais, e nesses materiais tinha um vídeo que mostrava o espetáculo da Guardiã do Fogo. Na época ainda era o Guardião do Fogo. Né? E presenteamos a Lala Denzenlai, quem quiser procurar, a Lala Denzenlai, ela é assim, uma notoriedade nessa questão de economia criativa. Presenteamos ela então com esse material, esse kit de Campo Mourão. Todo mundo era doido pelos nossos kits, mas a gente levava para as pessoas especiais. Né? E passado alguns anos, mas tipo uns 5, 6 anos, eu fui para Curitiba novamente participar de um congresso e nem sabia que a Lala ia estar lá. E, de repente, estava a Lala lá de novo fazendo uma palestra. E eu parei um momentinho, ela parou para tomar água e eu também parei para pegar minha garrafinha de água e beber. E quando eu olho de novo para o telão, Festa Nacional do Carneiro no Buraco, espetáculo Guardião do Fogo. Ué, eu tô vendo direito? Nem você sabia o que era. E aí a Lala começa a falar, Campo Mourão, eles inventaram, ela falou bem assim, eles inventaram uma festa, dentro da festa eles inventaram um espetáculo para contar a história da festa, para contar como tudo começou, e isso atrai um público numa arena de 10 mil pessoas, 12 mil pessoas para assistir. Então essas pessoas consomem, gastam na cidade, movimentam a economia. Tudo é uma festa de economia criativa. Sim, com certeza. Então, assim, nossa, eu fiquei tão feliz de nós sermos usados ali naquele momento. Sim. Né? Às vezes é uma sementinha que você plantou e que você achou que nem ia florescer e dar fruto. E ela mostrando como um case de sucesso. Olha que legal. Um case de sucesso. E às vezes uma a cidade gente que inventou uma festa, que inventou um prato, que inventou um espetáculo. Né? E que leva tantas pessoas para assistir. Sim. Porque a Festa Nacional do Carneiro no Buraco, muita gente achava que era só o prato em si. Não. Os espetáculos, principalmente espetáculos do Guardião do Fogo, levavam muitas pessoas para a arena e turistas que vinham para montar tudo aquilo que envolvia a Fundação de Cultura inteira. Então, né? e que até sempre assim teve tão pouco recurso para trabalhar. Sim. Que acontecia, se realmente a administração entendesse, ela ainda muito mais recurso, porque era um espetáculo que tinha tudo para crescer. Sim. E em Campo Mourão nós temos pessoas capacitadas para dirigir, para atuar. Com certeza. Né? São bailarinos, artistas circense, pessoal da música. Nós temos excelentes músicos em Campo Mourão. Né? Então, isso tudo tem que ser aproveitado. E eu lembro que na conversa com a Angelis, porque a Angelis ela trabalhou um período na prefeitura, ela foi concursada por um período, e ela falou isso, que ela tinha colegas, assim, incríveis, extremamente talentosos e profissionais, assim, de nível elevado. E ela comentou sobre isso, sabe? Que quão bons profissionais tem no poder público. Porque às vezes tem esse estereótipo de que funcionário público não trabalha, não liga tanto pro trabalho. E ela comentou, porque eu questionei ela de algo parecido com isso. E eu concordo com você, Sônia, porque como a minha mãe trabalha há muitos anos, eu conheço, sei de pessoas incríveis, assim, que... Meu Deus, dão o sangue para fazer o setor, a coordenação que trabalham, a secretaria que trabalham rodar ali, né? Acontecer. Com certeza. Eu, assim, vejo assim, com uma certa tristeza que parece que os novos que pegaram tudo pronto, que chegaram e estava tudo construído, tudo já pronto, parece que eles não têm assim, aquele mesmo amor que a tua mãe tem, que a Elza Paulina de Moraes tinha e tem pela cultura, o Silvio Vico Cesac, a Edna. O Silvio falando... Sônia, você tem que me ajudar a chamar o Silvio, porque a gente tá com uma ideia, eu vou falar aqui, nem sei se ele vai topar, porque a gente tá chegando perto do Natal e não querendo te cortar da linha de raciocínio, mas eu pensei, como seria legal o Silvio vir falar dessa parte que ele faz no Natal, né? Que ele trabalha como Papai Noel e ele tem toda uma caracterização ali, eu queria muito trazer ele aqui. Então, um Papai Noel muito legal, eu já vou jogar assim no ar. É um Papai Noel que não é falsifique. Nossa, meu Deus, é verdade. Ele é original o ano inteiro. Ele é original, verdadeiro. É muito legal. Então, mas essas pessoas, eles são exemplos, né? Eles
são exemplos. Sim, com né? certeza. Então, assim, são pessoas que, nossa, a gente sempre podia contar, né? Miriam, enfim, às vezes São quando a gente muitos cita nomes, nome, né? Começa a pecar, Sim. né? Leonice, Margarete, né? Sim. Então, enfim, todos eles, assim, são pessoas que, e junto com uma boa parcela, vestiam mesmo a camisa. Né? Vestiam a camisa, e se nós tivéssemos que varar a noite trabalhando e a semana sem descanso, né? Todo mundo estava ali trabalhando, sempre feliz, né? Sim. Então é extremamente importante. E o poder público, a prefeitura e outros níveis tem sim pessoas efetivas que são extremamente talentosas, capacitadas e não estão lá para encosto, como muitas vezes se fala, né? É verdade. E eu sempre, sabe, Ana, muitas vezes tive a oportunidade de conversar com amigas minhas que era do período de ASICAM, de Associação Comercial, e falar para elas assim, olha, acho que essa experiência de ir para o poder público e ver como as coisas realmente acontecem seria muito importante, porque às vezes para o empresário ele acha que tudo tão fácil, que tudo acontece assim no estalo, e lá não, nós temos regras para seguir, né? Você tem que fazer cotações, várias cotações, né? Tem toda uma burocracia enorme, e monta-se licitação, e tem que esperar, e tem que sair resultado. Então, as coisas não acontecem assim, no estalo de dedo, né? Então, quando acontece, a gente precisa valorizar e cuidar daquilo, né, Sônia, para não perder. E isso é a democracia. Né? É um processo democrático. E pode parecer só burocrático? Não, mas é um processo democrático. É você democratizar, enfim, democratizar tudo que vai acontecer e tudo que eles precisam. Né? Precisa de acontecer tudo isso para que possa ser fiscalizado, para que possa ser visto pelas pessoas, que possa ser compartilhado, enfim, ter todo um cuidado, porque o dinheiro público é o dinheiro do contribuinte, é o dinheiro nosso. Sim. Né? Então, não pode ser feito nada às escusas, nada ao escuro, sem que as pessoas saibam. E isso se chama democracia. Verdade. Ai, Sônia, eu tô assim, acho que a gente já tá caminhando pro final. E tem duas coisas que quando a gente chega nessa etapa eu gosto de fazer. Que a primeira é entregar uma lembrancinha para agradecer por você ter topado, né, participar, aceitado esse convite. E já vou te entregar isso agora. E daí depois eu pergunto o que eu ia perguntar. Mas é só uma lembrança que eu preparei para os convidados. Lembrança deliciosa, né? Com patrocínio Ana Brigadeiros. Que eu já conheço bem os produtos. É verdade, é uma cliente. Fez a família se tornar cliente, né, Sônia? Você legal, começou pedindo, e depois sua nora, seu filho, e assim foi. Mas é uma lembrancinha mesmo para agradecer, porque... Nossa, Ana, eu que fico agradecida, sabe? Porque ter, assim, uma oportunidade, um espaço para a gente poder falar da gente, né? Da nossa trajetória. Lindo, canequinha da Ana. Tem seu nome ali atrás. Carinho. Ai, que legal! Mais legal ainda. Isso é muito bom. E é um momento, assim... diferente, assim, né? Saber que a nossa vida tá valendo a pena. Com certeza, né? Sônia. Tem valido a pena. Eu tenho certeza que muitas pessoas, quando assistirem depois, principalmente quem trabalhou com você nessa parte aí que você esteve, não só no poder público, mas é que eu acho que foi uma parte de tanta relevância que a sua vida impactou em tantas outras vidas, tanto do pessoal que trabalhava, né, no setor público, quanto das pessoas que foram impactadas. Então, alunos e tal. E algo que você vivencia também, né? Quantos casamentos, quantas festas de 15 anos, festas de batizado, né? Então, eu encontrar pessoas e falar assim, fui eu que fiz a decoração do casamento. Eu tava lá, é aquela casa linda lá. Então, o jardim foi nós que fizemos, né? Então, assim, quanto jardim, né, que nós fizemos. Entregar cestas de café da manhã. Que alegria melhor que essa? Nós entregamos muitas cestas de café da manhã, né? Então, assim, participar desses momentos das pessoas, né? Tem todo um trabalho que vem por trás disso,
isso, tem, mas essa realização do outro e você podendo se realizar também, né? Fazer uma decoração de casamento e a noiva depois vir lá agradecer, nossa, estava tudo muito lindo, estava maravilhoso, adorei todo o trabalho, né? E muitas vezes ali na festa mesmo, porque você acaba sendo convidada para participar da festa, né? Quando eu conheço, sim, é verdade. E às vezes quando a gente não conhece, né, Sônia? Às vezes só era um cliente e ele fica mas feliz. Igual o nosso caso, né, que ajudava ali as noivas a entrar dentro da igreja, daí depois tinha que retirar e ir pro salão. Porque antes não tinha, né, Sônia, essa questão de assessoria, não tinha muito isso, né, na época que você trabalhou. Não, eu fazia decoração, depois eu tinha que ajudar a fazer a parte cerimonial da noiva entrando lá e os padrinhos. Depois que foi dividindo, assim, em etapas e surgindo meio setorizando, né, Ana? Mas éramos nós que fazíamos tudo. Legal. Então, assim, muitas vezes eu chorei em porta de igreja. Eu imagino. De uma noiva que nem era minha amiga. Não era minha, Sônia, mas eu vou montar casamento. Até sábado o Leandro foi me levar pra montar um dos casamentos que a gente teve esse final de semana. E aí eu comecei a escutar a banda passar som. Eu ficava, amor, eu vou chorar. Porque eu fico muito emocionada. Eu acho tão lindo, sabe? Eu acho um momento tão esperado. E aí a gente vê desde o bastidor até a festa pronta. Então é muito gostoso, né, Sônia? É muito legal. É gratificante, né, Sim. Ana? Então, assim, eu só tenho a agradecer tudo que eu tive a oportunidade de fazer, sabe? Hoje eu estou bem dona de casa, bem vó, porque além de 4 filhos, eu tenho 7 netos. Nossa, é verdade, a gente não falou dos netos, né, Sônia? Tenho 7 netos, né? Tenho netos aí de 1 aninho a 20 anos, né? E é bem bacana. Tô curtindo muito esse momento que também. Bom. Merecido porque também. É um momento que você continua sendo útil. Sim, claro. Né? Mas ajudando uma pessoa como você, Sônia, sempre vai ser útil. Ajudando a criar os netos. Sempre vai ter o que contribuir para a vida de outras pessoas, seja na sua família ou fora dela, né? E eu fico muito feliz, assim, de você ter topado. O que eu queria te perguntar, por último, é o que você deixaria... Tem um podcast que eu assisto do Joel J. Eu sempre falo isso aqui no final, porque eu preciso referenciar que foi dele que eu tive essa inspiração, assim, né? Ou até mesmo copiei ele, eu nem sei como que fica nesse caso. Mas ele sempre pede para os convidados deixarem alguma mensagem, algo que seja legal de compartilhar. Então, eu queria te perguntar isso. O que você poderia deixar como mensagem para as pessoas que vão nos assistir? Sejam as pessoas da sua família, se você quiser deixar um recado, ou amigos, ou pessoas que você trabalhou, sabe? Porque eu acho que você tem tanto a contribuir, isso daqui foi só um pouquinho. Mas até quem estiver assistindo, se tiver alguma pergunta, alguma coisa que vocês querem saber da trajetória da Sônia, se quiserem que ela volte aqui, deixa nos comentários, curte o vídeo, porque daí eu chamo a Sônia de novo, né, Sônia? Então, Ana, eu acho que a minha mensagem é assim, olha, você sonhar sempre. Sonhar e ir em busca do seu sonho, porque nós não podemos viver sem ter, sabe, um objetivo, um sonho mesmo. Eu quero realizar algo, quero fazer algo, ou que seja, eu quero ir conhecer tal lugar, mas ela sempre ter esse sonho e ir atrás do seu sonho. Nunca achar que vai ser impossível. Tudo é possível. Nem impossível, nem tarde, né, Sônia? Exatamente. A gente sempre pode começar um projeto novo, começar um desafio novo, que foi o que você fez. E eu tenho certeza que ainda vai ter muito desafio, muita coisa pra você fazer. Eu acho que logo eu vou ter que... Com certeza. Porque você começa a ficar incomodada. Tem uma formiguinha que cutuca, que morde ali, né? É verdade. Ai, mas que bom, Sônia. Então eu quero te agradecer de novo e espero que você volte, espero que tenha outra oportunidade, mas eu fico muito feliz mesmo. Eu que agradeço, muito grata. Muito obrigada. E se for interessante, se for necessário, nós voltamos. Combinado, então. Obrigada. Gente, é isso então. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E como eu falei, eu acho que a Sônia ainda tinha muito mais pra contar aqui. Eu acho que com todo convidado eu vou ficar com essa sensação. Mas deixa aí nos comentários se quiserem saber mais alguma coisa. Curte o vídeo. Eu acho que o pessoal em específico, como eu falei, desse período aí de Fundação Cultural vai amar esse vídeo. Eu espero que vocês gostem muito, porque vocês todos também são muito presentes na minha vida. As pessoas que a Sônia citou aqui, também eu tenho um carinho muito especial. Então eu espero que todo mundo goste e no próximo vídeo a gente se encontra.